Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Olá, taradinhos e taradinhas, tudo bem com vocês? Esse é o Sexo Explícito, trazendo informação de qualidade para você e quebrando tabus. Hoje teremos novamente uma convidada muito especial para tratar de um assunto que causa muito desconforto entre as mulheres. Do canal do YouTube, site e Instagram Vagina Sem Neura, estamos novamente aqui com a Ana Gering. Bem-vinda, Ana. Ai, coisa boa, adorando participar de novo. Ana, conta um pouquinho pra gente a respeito do que você faz e do seu trabalho com Vagina Sem Neura. Então, gurias, eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista na reabilitação de disfunções sexuais femininas. Então, diariamente no meu consultório eu recebo mulheres com baixa lubrificação, ausência de prazer, de orgasmo, satisfação. E também uma das queixas que a gente acaba recebendo são as queixas recorrentes. Ana, toda vez que eu transo, eu tenho gardnerella, candidíase, infecções urinárias. Então, em conjunto com a fisioterapia pélvica, muitas vezes a gente consegue prevenir e tratar muito dessas coisas. Bacana demais. Hoje nós vamos falar de infecção urinária, um problema que atormenta e atrapalha a vida de muitas mulheres. Explica um pouquinho pra gente, Ana, o que é a infecção urinária, por que ela é mais comum em mulheres? Primeiro ponto, a gente tem que ver a diferença na anatomia. A uretra da mulher, ela tem cerca de 5 centímetros de comprimento, enquanto a do homem tem pelo menos 12 centímetros. Então, o que a gente já supõe é que as bactérias, elas chegam muito mais rápido na bexiga da mulher do que do homem. Então é muito improvável que um homem vai desenvolver infecções urinárias ao longo da vida. É muito improvável. E na mulher, pensa que o seguinte, durante o sexo a gente tem atrito, a gente tem calor, a gente tem secreções vaginais, tem as bactérias do ânus, tudo está tudo muito próximo. Entre ânus e vagina, a gente tem ali 1-2 centímetros de distância. E entre uretra e vagina é praticamente a mesma coisa, é muito coladinho. Inclusive, as infecções urinárias mais comuns, elas vêm justamente pelas bactérias do ânus. Então, simplesmente de estar tritando na vagina, a gente está superaquecendo a região da uretra. Então, as bactérias, elas vão se proliferando, elas vão indo mais em direção à nossa uretra. E ainda por cima, vai e vem, vai impulsionando as bactérias para elas subirem em direção à bexiga, que é um lugar que é estéril, não deveria ter nenhum tipo de bactéria. Então, por isso que é muito mais comum nas mulheres. Inclusive, eu ia te perguntar a relação entre sexo e infecção urinária. Tem muita gente que chama de cistite de lua de mel, né? Exato. Quando a gente começa a vida sexual, a gente começa a transar muitas vezes num dia, principalmente quando tá com um parceiro novo, né, que tá rolando mais tesão e tal, tu acaba transando muitas vezes no dia e muitas vezes acaba de fazer xixi depois do sexo. Então, por isso que ela é conhecida como cistite de lua de mel. E como que eu sei que eu tô com infecção urinária, Ana? Como que é a dor que a gente sente? Essa dor é diferente de outras dores? Completamente diferente, porque quando tu vai fazer xixi, arde muito, queima e muitas vezes parece que tem xixi na bexiga e quando tu vai fazer é só uma gotinha que sai. Então a bexiga, ela tá muito urgente, tá muito irritada. E além disso, o cheiro da urina fica muito mais intenso, fica mais forte. Então esses são os principais sintomas. Quando a gente pesquisa sobre infecção urinária na internet, o que a gente mais vê são mulheres perguntando se não tem nada natural para curar a infecção ou amenizar a dor. Por enquanto, a opção de tratamento que tem são os antibióticos, né? O melhor
melhor mesmo é não arriscar, porque no momento que a infecção sobe pro rim, aí fica muito mais complexo e muitas vezes requer até internação. Então esse é o cuidado maior que a gente tem que ter para não deixar essa infecção ficar se cultivando por muito tempo. Naturalmente, a gente tem a prevenção feita à base de cranberry, que é uma frutinha que ela é encontrada nos Estados Unidos, mas hoje em dia eles já importam a substância do cranberry que faz um aumento de imunidade, como se fosse um antibiótico natural ali para bexiga, principalmente para quem tem cistites de repetição. São mais de 3 por ano. Tomar suco de cranberry, tem mais algum outro hábito que a gente não pode deixar de ter? Para prevenir, na verdade, é fazer xixi depois que a gente transa, tomar bastante líquido e não ficar segurando muito tempo o xixi. E só para quem realmente tem infecções urinárias de repetição, aí provavelmente o urologista já vai estar indicando algum antibiótico ali de prevenção ou vai estar indicando o cranberry. O agente da infecção, muitas vezes, ele tá no nosso próprio corpo, né? Essas infecções que são difíceis de curar, recorrentes. Sempre a bactéria vai estar no nosso corpo. É muito raro que a bactéria venha de fora, que o teu parceiro tenha te passado uma infecção urinária. Eu acho que muitas mulheres às vezes pensam que, eu posso pegar no banheiro, ou às vezes eu uso uma roupa mais apertada, e aí isso me acontece. Olha, até a roupa eu não acho que seja um mito total, por causa que a roupa que vai estar muito justa, ou uma calcinha que tem um tecido que não é muito respirável, ele vai aumentar o calor, a umidade do local e vai facilitar a proliferação das bactérias, né? E além disso, a gente também tem que pensar que assim, olha, fumo, álcool, cafeína, tudo isso pode irritar bastante o sistema urinário, né? Então é bem importante a gente estar excluindo nesses períodos de infecção e reduzir o consumo, né, ao longo do dia a dia mesmo. Algumas mulheres hesitam em procurar um médico, procuram métodos mais naturais, e você tá falando de profissionais que até recomendam o uso do antibiótico mais prolongado. Essa seria a melhor saída mesmo? Com certeza. Se tu não quiser ter de recorrência, é tratar bem, melhorar a tua imunidade depois com probióticos e tal, que vão reforçar a tua flora, e começar a modificar os hábitos de higiene pessoal, né? Tipo, limpar sempre de frente pra trás, mesmo quando for fazer xixi, né? Que eu acho que esse é um dos hábitos que as mulheres mais acabam pecando. Bom, pelo Instagram do podcast, o @sexoexplicitopodcast, eu peguei algumas perguntas dos ouvintes sobre o assunto, e eu separei algumas delas para você responder que ainda não foram contempladas no que a gente conversou. Uma ouvinte, ela pergunta: existem pessoas com mais predisposição de ter infecção urinária que o considerado normal pela medicina? O que a gente percebe, por exemplo, que mulheres que têm um assoalho pélvico muito fraco podem ter, inclusive, a uretra um pouquinho mais aberta. E isso pode facilitar a proliferação de bactérias ali na uretra que podem chegar até a bexiga. Então, já seria uma predisposição diferenciada. Mas eu acho que tudo é modificável pelos hábitos diários de vida mesmo. Seja de começar um exercício de fortalecimento pélvico, seja de melhorar os hábitos de higiene, o tipo de sabonete que tu usa, não usar protetor diário, então modificar o sabonete íntimo que tu tá utilizando, eu acho que vai nesse sentido. Uma outra ouvinte perguntou se o uso de espermicida pode contribuir para a infecção urinária acontecer. Olha, o espermicida, ele é bem agressivo porque ele tem que matar os espermatozoides, então provavelmente ele vai fazer uma modificação bem importante ali na microbiota da vagina. Então eu não aconselho o uso, eu não uso espermicida, tanto que é bem difícil de tu encontrar espermicida no mercado. Hoje em dia o que tu encontra de espermicida no mercado geralmente vem dentro ali da camisinha mesmo, mas é bem difícil tu encontrar espermicida hoje em dia em gel, por exemplo, para usar como um método contraceptivo mesmo, junto com o diafragma. Então ele não é muito legal assim para microbiota no geral da vagina. Uma outra ouvinte perguntou se grávidas têm mais risco de ter infecção urinária. Com certeza, até porque os hormônios da gestação, eles favorecem, né? Então é bem mais comum tanto as infecções urinárias também como candidíases, né? Muda o pH da vagina, dificulta o jeito que a grávida vai conseguir se higienizar. Então é bem comum mesmo grávidas relatarem infecção urinária. Então é bem importante
importante estar sempre se hidratando bem, fazendo xixi com frequência e não deixar ali se cultivando na bexiga. Ana, você falando um pouquinho dos hábitos de higiene, dos hábitos das mulheres, ficar sem calcinha em casa também é um hábito que pode ajudar, né? Que toda mulher deveria fazer, inclusive, principalmente à noite, aproveitar para dormir mesmo sem calcinha. E também tu pode ficar sem calcinha no dia a dia, na rua mesmo, também não é um problema. Tu vai estar com uma roupa mais comprida, que vai estar tapando a região íntima, aí não é um problema. Então, aquele dia que tiver com um vestido longo, aí tu pode aproveitar também e ficar sem calcinha. Ana, muito obrigada por ter conversado com a gente hoje. Para fechar, qual conselho você deixaria para as nossas ouvintes gozarem mais a vida? Com certeza, conhecer sua vagina, saber o cheiro, o gosto, a coloração do seu muco, fazer seus exames com frequência, porque eu acho que quando a saúde está em dia, aí sim a gente consegue levar com mais qualidade a nossa sexualidade, porque nada pior do que ficar com aquela dúvida sempre, será que eu tô com uma DST, será que eu tô com alguma infecção? Então a melhor coisa é tu saber que tu tá com saúde e que isso não tem preço. Quais suas redes sociais? Onde as pessoas encontram seu trabalho? Vão encontrar no Instagram, Vagina Sem Neuro, o YouTube, Vagina Sem Neuro, o site Vagina Sem Neuro. Então pesquisa Vagina Sem Neuro aí no Google e tal, que tu vai encontrar muito artigo legal que eu já escrevi, muito conteúdo bacana. Sensacional, Ana. Muito obrigada por ter conversado com a gente hoje. Eu sei que a sua agenda é muito atribulada. Valeu demais. Mas foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um beijão e se cuidem. Beijo. Se toca. Bom, conforme vocês ouviram a Ana Gering falar, o que ajuda bastante a prevenir infecção urinária em alguns casos são os alimentos probióticos. Quando eu entrevistei a Ana, eu estava sofrendo com infecção urinária e de lá para cá eu decidi inserir o Yakult e o suco de cranberry na minha rotina de alimentação para ver se ajudava um pouco. Eu senti que ajudou bastante, mas eu entendo que não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de alimento. Então eu dei uma pesquisada e decidi trazer como dica para o programa de hoje uma lista de alimentos probióticos, para quem decidir dar uma incrementada na rotina alimentar e quiser opções diversas. Vale a pena lembrar que, além de ajudar a prevenir a infecção urinária, o consumo contínuo dos alimentos probióticos pode trazer uma melhor absorção de nutrientes para o organismo. Também pode trazer o fortalecimento do sistema imunológico, pode limpar o organismo de toxinas, além de combater o estresse e a ansiedade, a hipertensão e o colesterol alto e a obesidade. Os probióticos também podem trazer uma redução da intolerância à lactose. Além do chá de cranberry, são alimentos probióticos os iogurtes naturais, o chocolate amargo, leite fermentado em geral, azeitona verde e vinagre de maçã. Além disso, nós temos outros alimentos inesperados que também são probióticos, como por exemplo o chucrute, uma típica comida alemã feita de repolho em conserva, o kimchi, que é um prato típico coreano, que consiste de vegetais em salmoura, e a sopa de miso, um prato da culinária japonesa que é preparado com soja, tofu e cebolinha. Caso sejam da sua preferência o chá de kombucha e o kefir, também são probióticos. Se você nunca ouviu falar disso, kombucha é uma bebida gasosa, é um tipo de refrigerante que está muito na moda e é feito a partir da fermentação do chá, por uma cultura de bactérias e leveduras. E o kefir também é uma bebida fermentada, só que ela é feita com grãos de leite e melhora a flora intestinal. Como vocês puderam perceber, não tem desculpa para não inserir pelo menos um alimento probiótico que seja na sua rotina de alimentação. Se você tem problemas com infecção urinária frequentemente, como eu tenho, eu acredito que vale a pena. E lembre-se, nada substitui a consulta periódica com a sua ginecologista de confiança. Vamos nos cuidar, mulherada! E qualquer dúvida você já sabe. curioscats.me/podsexo explícito. Valeu!
Quem conta um conto. Bom, o conto que vocês vão ouvir agora vem do Instagram do Gustavo Lacombe, o @depoisdaquela-hora. Tudo junto. Os ouvintes frequentes já devem ter notado que eu gosto muito de usar contos do Gustavo, que são muito bons. Mas muitas vezes eu uso os textos dele por falta de opção mesmo. Eu não conheço muitos bons autores de contos eróticos que não objetificam as mulheres ou façam textos muito longos com situações de filmes pornográficos. Eu vou aproveitar então para pedir recomendações para vocês, porque eu quero dar visibilidade ao trabalho de outros bons autores. Se vocês conhecem bons escritores de contos eróticos bonitos e curtos, não deixem de me recomendar. O nosso e-mail, como sempre, é o sexoexplicitopodcast@gmail.com. E o narrador da reflexão de hoje é o Levi Palomo, apresentador do podcast Assombração. O texto de hoje não é um conto do jeito que vocês estão acostumados, mas sim uma proposta para vocês pensarem. Espero que vocês gostem e os contatos do Levi e do autor Gustavo Lacombe vão estar no post do episódio. Existe uma grande diferença entre querer apenas transar e querer transar com aquela pessoa. Quando você só quer gozar, qualquer contatinho serve. Você liga para alguém, abre seu cardápio humano e escolhe. Se der sorte, não passam algumas horas e lá estão vocês, trepando. É ótimo. Cada um goza e vaza. Existe sim uma necessidade fisiológica nisso. Os laços emocionais é que podem ser evitados, se você conseguir. Mas sem precisar mentir só para levar alguém para cama. Quando é de comum acordo que é só sexo, chega a ser lindo. Agora, quando você tem desejo por alguém, e nem tô falando de sentimento ainda, quando descobre quem transa como você gosta, fazendo o que você gosta e que também percebe o mesmo estando com você, tornando a química tão incrível que você passa a redefinir todas as suas outras transas progressivas e vê que aquilo sim é que é foder com alguém. Não é qualquer orgasmo que satisfaz. Encontrar em quem se ama essa pessoa, e aqui sim tô falando de sentimento, é quase como ganhar na loteria da vida. Não são raras as vezes que alguém percebe que a melhor cama não é o amor pra vida. Somos seres complicados, vivendo mil coisas ao mesmo tempo, e nem sempre o encaixe na hora do sexo serve como parâmetro para dizer que dois indivíduos que se atracaram e gostaram vão ficar juntos. Por isso que eu, do alto da minha pouca experiência, peço que vocês construam relações saudáveis e felizes ao terem ao lado aquela pessoa que, além de incrível, fode bem. Transar sem compromisso é legal, acho que todo mundo tem direito ao seu momento de curtição, mas a partir do instante em que você estiver numa relação, trabalhando para fazê-la gostosa, se esforce ao máximo para que o sexo também seja, porque é horrível estar com alguém e ficar pensando sempre que o sexo poderia ser como era com aquela outra pessoa, ou só transar por transar. Se for para gozar e pronto, melhor uma masturbação solitária que todo envolvimento emocional. Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição do Mogli do podcast Big Tree e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês, lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo. Então, se você acredita no nosso projeto, passa lá e doa 1, 5, 10 reais pra gente. Qualquer quantia vale. O nosso perfil no PicPay é @sexoexplícito. E lembrando também que o nosso site está no ar, com todas as informações referentes a
todos os episódios. Acesse lá em sexoexplicitopodcast.com.br. Também estamos no Instagram, no @sexoexplicitopodcast, e no Telegram, só buscar pelo grupo s.e.podcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Leo Mogli Edições.